Amém. Amém, obrigado. Meus irmãos queridos, que a graça e a paz sejam com todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Um pouco triste, porque depois do culto nós vamos já para o aeroporto. E a nossa estadia aqui dessa vez, ela foi bem mais curta que a de dezembro e janeiro, quando nós ficamos um mês. Mas, se tudo der certo, no fim do ano voltaremos para ficar um tempo maior. Porque qualquer lugar nos Estados Unidos é bom, qualquer lugar. Mas a Califórnia é o melhor. A Califórnia é tudo de bom. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. O tempo que nós temos passado juntos, desde ontem. E eu quero agradecer aqui mais uma vez, publicamente, a hospitalidade, o amor, o acolhimento que a Cris, o Miguel e a Carol sempre têm nos dispensado quando a gente chega aqui. Nós nos sentimos em casa, com muita liberdade. E agora, para não tomar muito tempo de todos nós aqui, eu quero começar com 2 Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no versículo 12. E é bom lembrar que quando Paulo escreveu a sua segunda carta a Timóteo, segundo as pesquisas do Novo Testamento, faltava cerca de uma semana para o apóstolo ser decapitado sob as ordens do imperador Nero, que foi um imperador muito sanguinário. Nero colocou fogo em Roma e depois ele pôs a culpa nos cristãos. E não foi fácil apagar o fogo daquele incêndio, porque as ruas de Roma eram muito estreitas e as casas muito próximas umas das outras. Então o fogo alastrou muito. E quando Nero foi chamado para prestar contas, o que havia acontecido? Ele colocou a culpa nos cristãos. E eles tinham uma razão para fazer isso. Porque no livro de Pedro, na carta de Pedro, diz que a terra está reservada para o fogo. Então, já que essa gente fala muito em fogo, então foram eles que colocaram fogo em Roma. O que não foi verdade. Nero era um homem louco, cruel. Mas Paulo está aqui na sua segunda carta e ele escreve então de Roma, sabendo que lhe falta cerca de uma semana para ser decapitado. Ele não vai mais escapar. Ele escapou muitas vezes, mas dessa vez não haverá escape. E ele sabe disso. E ele tem tanta certeza disso que na mesma carta, no capítulo 4, a partir do versículo 6, ele comenta sobre isso. O tempo da minha partida está próximo. Eu combati um bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. E agora só me resta a coroa que o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Então é muito claro que você e eu um dia vamos morrer. Nós não vamos escapar. A taxa de mortalidade continua sendo 1 por pessoa. E você vai chegar lá. Não tem como escapar. Não tem importância morrer. O mais importante é como morrer. Isso é o mais importante. Porque morrer, todo mundo morre. Até as pessoas boas na Bíblia morreram. Até Jesus morreu. Até Jesus morreu. E tudo indica que nós não vamos morrer como ele morreu. Uma morte cruel, uma morte terrível. Muitos de nós aqui vamos morrer quentinho na cama, com sedativos, com remédio, dá para ninguém sentir dor, e assim por diante. Vai ser na maciota, mas vai ter que ter, vai morrer. Porque ninguém escapa disso. Eu aceitei a Jesus aos 19 anos de idade por causa disso. Porque a ficha caiu para mim. Já falei isso aqui na outra vez quando estive aqui. Que veio à minha mente, Paulo, a vida vai passar muito depressa. E você precisa da vida eterna. E eu estava com 19 anos de idade. E uma pessoa, um cara com 19 anos de idade, ele não quer saber dessas coisas. Ele quer saber do mundão. Eu tenho o direito de ser feliz, eu quero aprontar, eu quero isso mesmo. Mas ninguém é feliz fora de Cristo. Nunca você vai encontrar alegria. Nunca você vai encontrar paz, satisfação interior. Nunca, em lugar nenhum, você vai encontrar, somente em Cristo. Porque eu conheço o mundo aí fora, eu já vivi lá.
O mundo aí fora não conhece o mundo aqui de dentro. Tá? Quando passa a conhecer, nunca mais eles abrem mão. Foi o que aconteceu comigo. Há mais de 40 anos eu tenho servido a Cristo. É uma vida de aventura, é uma vida plena, é uma vida cheia de realizações, uma vida cheia de alegria. Eu tenho alegria constante. Jesus traz isso. Jesus traz isso. O tempo está passando para mim? Está também. Eu também estou ficando velho. Ah, mas eu sou um velho feliz. E vou continuar sendo feliz. Jesus me faz feliz. Isso significa que eu vou morrer feliz. Eu vou morrer em Cristo, eu vou morrer feliz. Não é como a turma aí fora, estribucha. Assim, um desacerto para morrer, medo, é tanta coisa. Não, deixa a morte chegar. A morte vai só nos levar para perto do nosso Senhor, que nos amou e nos ama, né? Com quem nós vamos viver. Então, deixa eu passar, porque senão vai demorar muito. Então, eu quero ler 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Paulo diz assim: eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo, e tenho certeza, de que ele tem poder, de que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Uma outra versão diz, aquilo que lhe confiei, até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo, estou seguro, de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei, até aquele dia. Este é um texto cheio de certeza, cheio de convicção. E eu quero hoje comentar com vocês, no tempo que nós estamos aqui, em torno de meia hora, dizer para vocês que hoje a dúvida está na moda. Lá no Brasil está assim. O pessoal lança dúvida na Bíblia, dúvida na oração, dúvida na teologia, dúvida no cristianismo, duvida de tudo. Só não duvidam da macumba, mas das coisas de Deus eles duvidam. É muito complicado isso. Tá? Então, é chique duvidar. É chique botar dúvida. Que Gênesis não aconteceu, que aquilo lá foi uma lenda, que Moisés nunca escreveu o Pentateuco, que Mateus não escreveu Mateus, que Marcos não escreveu Marcos, Lucas não escreveu Lucas, João não escreveu João, e Jesus não falou nada do que ele falou. Colocaram palavras na sua boca. Então, fica uma coisa chique. Nossa, o camarada é profundo, né? E vai desconstruindo tudo na palavra de Deus. Né? E eles usam alguns versos, alguns textos da Bíblia para defender isso. Por exemplo, em Mateus capítulo 9, versículo 23 e 24, o pai do garoto possesso vem pedir socorro para Jesus. Mestre, me ajuda. Faz alguma coisa pelo meu filho. O diabo joga na água e no fogo. E Jesus diz para aquele homem, se você crer, tudo é possível ao que crê. O que aquele homem responde? Eu creio, Senhor. Essa é a primeira parte da resposta. Na segunda parte, ele estraga tudo. Ajuda a minha incredulidade. De repente, ele abre o coração. E ele não esconde mais o que está dentro de si. Porque talvez ele sinta que não adianta esconder de Jesus. Ele diz, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu não consigo crer. Eu já sofri muito, eu já busquei ajuda em tudo quanto é lugar. Eu não aguento mais, é muita luta, é muito sofrimento. A carga é pesada demais. Ter esse filho possesso que não tem paz e tira a nossa paz. Eu não consigo crer, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. O que é que Jesus diz? Já era. Nunca mais. Pode ir embora. Você não crê, como é que eu vou te ajudar? Jesus não faz isso. A graça do Senhor, né? O amor de Deus, o amor de Jesus, supera aquele obstáculo, aquela falta de fé, e o seu filho é liberto. Ai de mim, se eu fosse depender que Deus me abençoasse por causa da minha fé. Ai dessa igreja, se fosse depender da fé do Miguel, da Cris, vocês estariam fritos. Ai da nossa igreja no Brasil, fosse depender de mim. É graça, é favor imerecido, é bondade de Deus, é graça sobre graça. Quer dizer, é muita graça. É isso que nós vemos. Outros usam aquele texto de João Batista,
quando ele manda os seus discípulos perguntar a Jesus, que ele estava próximo da morte, então ele mandou perguntar, és tu mesmo? Né? Ou nós temos que esperar outro? Né? E aí Jesus, então, responde para ele. Né? Vai e diga para João, né? Os coxos andam, os cegos veem, né? Os aleijados são curados e os mortos ressuscitam. Tá? Por que João enviou seus discípulos a Jesus? Talvez para que eles mesmos verificassem, entrassem em contato com o Messias. Né? Talvez. Tá? Mas Jesus, quando responde, diz, olha, está acontecendo isso. E João conhecia as Escrituras. João conhecia. E ele sabia que as atribuições do Messias estavam lá em Isaías, capítulo 35, versículo 5, versículo 6, Isaías 61, versículo 1, que o Messias curaria os enfermos, que o Messias faria as obras que Jesus estava fazendo. Então é ele, para que os seus próprios discípulos tivessem a certeza. Agora, o apóstolo Paulo, ele fala de forma diferente. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei e estou bem certo. Paulo fala como alguém que não dá espaço para dúvida. Sabe, irmãos, eu não consigo duvidar da Bíblia. Eu não consigo. Eu não consigo duvidar de Deus. Tem uma turma lá no Brasil inteligente. Eles criticam Deus, eles criticam a Bíblia. Eles têm um cérebro tão desenvolvido, tão avançado, que deve ser igual de Deus ou mais. Para duvidar de Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Por isso que a palavra de Deus diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Né? Eu atribuo as coisas que eu não entendo na Bíblia, a minha limitação, a mente que foi afetada pela queda no Jardim do Éden, e não a Deus. Deus é perfeito, sua palavra é perfeita e totalmente confiável. Agora tem uma turma esperta dizendo que Deus não tem todo o poder, que Ele ama, mas Ele não pode, que Ele não pode evitar isso, não pode evitar aquilo, Ele não consegue evitar estupro, Ele não consegue evitar assassinato e tudo isso. Né? O que é uma visão distorcida da natureza do Deus da Bíblia e até da cosmovisão cristã, da queda do homem no Jardim do Éden. Tudo isso está entrando aí também. Eu não consigo. Quando alguém começa a me falar, Deus ele não tem todo o poder, ele faz muita coisa, mas tudo ele não faz. Como é que eu vou orar? Eu vou ter que orar desse jeito, Senhor, eu estou com uma encrenca aqui para o Senhor resolver, mas agora me falaram que o Senhor não pode tudo, só pode só algumas coisas. Então eu não sei se isso está dentro da tua alçada, meu Senhor. Não sei se o Senhor vai poder me ajudar, mas vê aí o que o Senhor pode fazer. Este não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, o anjo Gabriel falou para Maria, para ele nada é impossível. Né? Jeremias fala também, né? Ó Senhor, tu criaste os céus e a terra, com teu grande poder e com teu braço estendido, não te é difícil coisa alguma. O nosso Deus é de infinito poder, de infinito conhecimento, está em toda parte. Né? É um Deus infinito em todos os seus atributos e é na sua natureza também, com toda certeza. Por isso que Deus não consegue viajar, já está em toda parte. Por isso que Deus não consegue aprender, já sabe tudo. Porque tem o que para aprender? Né? Então esse é o Deus da Bíblia. Então Paulo, ele fala com muita certeza. Eu sei, Paulo fala desse jeito. Não há dúvida para o apóstolo Paulo em relação ao futuro. Né? Eu sei em quem eu tenho crido. Muitas vezes uma pessoa duvida porque ela não sabe. Né? E sem dúvida, a confiança de Paulo, ela se baseia no conhecimento. Eu sei. Já ouvi tanta lorota contra o Evangelho, contra a Bíblia. Quando eu fui para a faculdade, e ao longo da vida, meu trabalho tem sido esse, de defender a fé cristã e tudo isso. Mas tudo se resume para mim nisso. Eu sei disso. Eu sei que a Bíblia é confiável. Paulo não disse isso quando ele era um adolescente, não. Ou quando ele começou sua carreira, ainda ouvindo o Evangelho diretamente do Senhor, formulando as primeiras propostas, os primeiros conceitos da doutrina que ele transmitiria para nós. Livro de Romanos, Gálatas, Coríntios, Efésios, Filipenses e outras cartas. Paulo não está no início da fé, isso aqui é no fim da vida.
Depois de décadas de ministério, de sofrimento, de visões, de revelações, de frutos, de desafios tremendos, de obstáculos que foram transpostos, que foram vencidos, que Deus deu a ele vitória. Que tremendo isso. No fim da vida, ele diz isso: eu sei, eu não me envergonho, eu sei. O que Paulo confiou a Cristo? Aquilo que lhe confiei, com certeza, né? Com certeza. Muitos comentaristas do Novo Testamento acham que Paulo confiou a Cristo a salvação eterna, com certeza. Mas eu creio que Paulo confiou a Cristo também o seu corpo físico. Ele apanhou muito. Em Gálatas 6 ele diz: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, marcas de tortura, que ele carregava como troféus. Eu trago no meu corpo, estigmata, é o termo no grego, as marcas de tortura que ele trazia. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Um corpo sofrido, né? Com jejuns, com naufrágio, com chicotes. Paulo sofreu muito, mas ele sabe que Deus vai guardar o seu corpo. E a vida eterna é isso, meus irmãos. A vida eterna não é salvação só da alma, não. A vida eterna é salvação do corpo também. A vida eterna significa que Deus restaurará cada um de nós, aquela condição que o ser humano teve no jardim do Éden. É aquilo. Nós vamos ressuscitar um dia. Nossos corpos mortais, ainda que desfeitos, apodrecidos, tornado pó, um dia vão volver pela palavra de Deus. E vão se unir ao nosso espírito e estaremos para sempre na presença do Senhor. Céu não é lugar de fantasma. Céu não é lugar de fantasma. Céu é lugar de corpos glorificados, semelhantes ao do Senhor. É isso que é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós não vamos estar como sombra lá no céu. Vivos, tocáveis, palpáveis. É assim que nós estaremos lá no céu. Eu acho isso muito interessante quando Paulo confiou, né, o seu corpo ao Senhor. Ele sabia que seu corpo um dia iria ressuscitar. Paulo havia confiado a Cristo o seu caráter, a sua reputação. Isso é muito importante. Eu vou dizer para vocês, eu passei por 3 fases na minha vida, hoje eu estou na 3ª. É claro, só pode ser na 3ª. Mas a primeira fase da minha vida, eu pensava no início da minha fé cristã que o mais importante na vida do cristão é poder. Poder para pregar, poder para expulsar demônio, poder para orar pelos enfermos, poder para sacudir a massa, poder. E eu pensava que isso fosse o mais importante. Com o passar do tempo eu mudei e comecei a achar que o mais importante na vida do cristão é o conhecimento. Conhecer a Bíblia, conhecer a doutrina, conhecer a teologia, desmontar todo o pensamento contrário à palavra de Deus, ter habilidade para debate e tudo isso. Eu pensava por um bom tempo, eu pensei que isso fosse o mais importante. Mas eu mudei de novo. E eu cheguei à conclusão de que o mais importante na vida do cristão não é o poder, não é o conhecimento, mas é o caráter. É ter o caráter de Cristo. E essa foi uma das falhas do pentecostalismo no Brasil, foi enfatizar mais o carisma do que o caráter. Veja a situação em que se encontra hoje a igreja brasileira. Uma igreja sem fidelidade bíblica, uma igreja sem testemunho, sem credibilidade. Lamentável, não estou dizendo toda ela, mas a maior parte dela está assim hoje. Porque a igreja se esqueceu de investir no caráter. E nós somos chamados para crescer no caráter de Cristo, a estatura de Cristo, a ser como Cristo, puros, santos como Cristo é. Claro que nós estamos longe disso, é verdade que nós estamos longe, mas nós temos que prosseguir. Paulo diz, eu ainda não alcancei, mas eu estou indo, eu estou caminhando, eu prossigo para o alvo, para eu ter a estatura de Cristo, para ser como Cristo. É para isso que você foi chamado. Não é para outra coisa, não é para encher estádio, não é para ter programa de televisão, não é para estar lá no rádio, não é para isso, mas é para ser como Jesus, ser parecido com Cristo. É isso que nós precisamos na nossa vida, um amor, né? Fruto do Espírito, tudo isso vai ser importante para nós. Então, como é importante isso? Paulo fala da capacidade de Jesus de lhe guardar. Eu sei que Ele é poderoso, porque você não pode. Eu não posso. Nós somos limitados demais e fracos demais, cegos demais, ignorantes demais para nos guardarmos. Nós não sabemos nos proteger.
Eu me lembro os anos atrás, quando um grande líder no Brasil caiu. Caiu em pecado, moralmente, foi uma grande queda. A maior que a igreja brasileira já viu. E eu fiquei com muito medo. E eu fui orar por ele e por mim. Senhor, cuida de mim, Senhor. Cuida de mim. Se um homem desse calibre caiu, que chance que eu tenho? Que chance que eu tenho? Cuida de mim, Senhor. Então Paulo sabia, Ele é poderoso para guardar. Ele não disse, eu sou poderoso. É Ele quem é poderoso. Você não pode, mas Jesus pode. Ele pode te guardar do perigo, pode te guardar da queda, pode te guardar do pecado, da tentação, pode te guardar de apostasia, de tanta coisa ruim que pode aparecer pelo caminho. Cristo Jesus é poderoso para nos guardar. Uma outra coisa que Paulo diz, eu sei que Ele é poderoso. Por quanto tempo? Porque Paulo diz, até aquele dia. Cristo pode te guardar por 1 ano, 2, por 5 anos, por 10 anos, até aquele dia. Que dia é esse? Talvez o dia do juízo. Ou então o dia da morte. Ou o dia do juízo, quando os livros vão se abrir. Porque os livros vão se abrir. Nada vai ficar oculto no dia do juízo, do trono branco, Apocalipse capítulo 20. Tudo que a Operação Lava Jato nunca conseguiu descobrir, nem vai descobrir, vai aparecer lá quando os livros forem abertos. Tudo que o Senado no Brasil tem escondido, e aqui também. Tudo que o Congresso tem escondido, o Supremo Tribunal Federal, que também tem escondido tudo, os sindicatos e partidos políticos têm escondido. Os livros vão se abrir e não terá mais como esconder. Deus sabe tudo. O HD lá de cima não sei quantos tera tem, mas tem muita coisa. É infinito, dá para guardar tudo e puxar tudo lá na hora. Então que Deus nos dê graça para a gente viver uma vida que agrade a Deus. Como isso é importante, que agrade a Deus. Pode Cristo nos salvar até o fim? Com certeza, Ele pode, Ele tem poder para isso e Ele está interessado nisso. No nosso crescimento, no nosso bem-estar, na nossa alegria. Por isso que pecado e vida cristã não combinam. Por isso que Deus não se agrada do nosso pecado. Porque o nosso pecado, ele nos afasta, ele tira de nós a alegria. Ele rouba a nossa força espiritual. Tira o nosso pique. A gente para de produzir. A gente não consegue mais caminhar. Fica uma coisa estéril, infrutífera, morta. E Deus não quer isso para nós. Deus quer encher você e eu de alegria, de poder espiritual, de realizações, de intimidade, de comunhão com Ele. E isso vem através de uma vida de santificação. Como é que Jesus guardou Paulo? Paulo foi guardado nas tentações, porque ele foi tentado também. Tá? E a gente percebe as falhas de Paulo, às vezes que ele também teve problemas com Pedro, teve problemas com Barnabé, com Marcos e outros problemas. Paulo superou tudo e Deus lhe guardou. Que bênção, que ele foi guardado nas tentações. Deus guardou a reputação de Paulo. Interessante, tem um momento no livro de Atos, que Paulo está numa cidade, num lugar, e alguém faz a seguinte acusação contra ele: esse homem é uma peste. Mas ninguém pôde falar, esse homem é um adúltero, esse homem é um mentiroso, esse homem é um ladrão, esse homem é um pedófilo. Ninguém falaria isso do apóstolo Paulo. Então, como não tinha o que falar, falaram, esse homem é uma peste. Aí está tudo bem, pode falar que é uma peste, que não tem problema, não tem problema. Então, Deus cuidou da reputação do apóstolo Paulo, que coisa linda, como Deus cuida dos seus filhos, né? A gente fala muito do pecado de Davi, e o pecado de Davi está sempre sendo trazido à baila, nos cultos. Agora mesmo está acontecendo aqui, eu estou falando. Né? É interessante. O nome Davi aparece 70 vezes no Novo Testamento. 70 vezes. Mas o seu pecado, nenhuma vez. O Espírito Santo não permitiu que os escritores do Novo Testamento mencionassem o pecado de Davi, porque Deus já o havia perdoado. Deus já havia perdoado. E Deus não se lembrava mais dos seus pecados. Que Deus tremendo, amoroso, maravilhoso nós servimos. Paulo foi protegido fisicamente, ele foi protegido também dos perigos, e ele foi guardado emocionalmente nos momentos de solidão. A vida espiritual é uma vida muito de solidão muitas vezes. Principalmente quando você quer fazer o certo. A moça na igreja, que é uma moça correta, que é uma moça fiel a Deus, talvez ela seja evitada por alguns picaretas, vão saber que não tem muita chance ali.
Então a vida cristã, ela é muitas vezes uma vida solitária. A vida cristã também pode ser uma vida de conflitos. E Paulo foi guardado em tudo isso. Não sei o que você está passando hoje. Você se sente só, descartado, desanimado. Não se sinta assim, porque você nunca estará só. Jesus está com você. Eu vejo isso na segunda carta de Paulo, não deu tempo de ler. Mas tem um momento na carta que ele diz, só Lucas está comigo. Mas agora no fim ele escreve, na minha defesa ninguém esteve do meu lado. Ninguém. Quando eu compareci no tribunal, não tinha um irmão do meu lado. Mas o Senhor estava presente, o Senhor me sustentou. Então, às vezes acontece isso. Você nunca será deixado a só. Você pode entrar numa UTI sozinho, sem seus parentes, familiares, mas Jesus vai estar lá. E quando você partir deste mundo e atravessar o vale da sombra da morte, não será vale da sombra, será vale de luz, porque Jesus estará lá conosco, com você, para atravessar conosco o vale. Não há medo. Glória a Deus. Que benção saber disso. Veja a certeza de Paulo. Eu sei em quem eu tenho crido, e não o que eu tenho crido. Você percebeu a diferença? Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço quem eu tenho crido, e não o que eu tenho crido. Embora o que temos crido é importante. É importante a doutrina correta. É importante o ensino correto. Isso é muito importante. Mas Paulo vai além dizendo, eu conheço essa pessoa. Eu sei quem é. Alguém que ele um dia odiou, perseguiu, mas que teve um encontro com ele lá perto da cidade de Damasco. E a sua vida foi transformada. E ele então passou a ser uma chama que ardia por Cristo. Paulo tinha só uma paixão, amar a Cristo, pregar a Cristo, torná-lo conhecido. E se fosse preciso morrer por ele, isso aconteceu. Coisa tremenda na vida de Paulo. Eu sei quem eu tenho crido. Paulo confiou em uma pessoa que ele conhecia. E como Paulo, eu também sei quem é Cristo. Tive um encontro de salvação com Jesus em 1971. No dia 11 de novembro de 1971. Numa quinta-feira à noite. E lendo a Bíblia, sendo evangelizado, fui para uma Assembleia de Deus. E lá tive um encontro com Jesus e minha vida foi transformada. A alegria e a satisfação vai além do que eu posso te explicar. É coisa assim fantástica. Paulo sabia disso. Então, como Paulo, eu também sei em quem eu tenho crido. Sei, porque me tornei um cristão. Eu sei. Infelizmente, não é o que uma boa parte dos crentes podem dizer hoje. Lá no Brasil está cheio de gente. As igrejas estão cheias de pessoas que nunca se converteram. Que nunca tiveram encontro de salvação com Jesus, tornaram-se cristãos por adesão, tornaram-se crentes por adesão e não por conversão. Foram para a igreja para fazer uma fezinha. Eu vou lá participar da campanha, quem sabe eu consigo adquirir meu carro, quem sabe eu consigo uma namorada, quem sabe eu consigo um marido, quem sabe eu consigo a minha casa, eu vou lá fazer uma fezinha. Vão para a igreja como alguém que vai para a casa lotérica. E Cristo não morreu para isso, para nos dar isso, morreu para nos dar vida eterna. Esse negócio de carro, esse negócio de casa, esse negócio de green card, isso vem tudo no pacote, mas não é o principal. Eu não creio que Jesus morreu para te dar green card. Não está isso escrito na Bíblia. Não deu, não foi para isso. Mas vem tudo no pacote, vem. Ele morreu para nos dar vida eterna, para nos purificar dos nossos pecados, que é o mais importante de tudo. E se ele nos deu o mais importante, não vai dar também as merrecas em volta, né, as coisas mais simples? Com certeza ele vai fazê-lo, com certeza. Eu sei em quem eu tenho crido. O conhecimento de Cristo, de acordo com Carlos Spurgeon, é a mais excelente das ciências. É muito mais importante conhecer a Cristo do que saber matemática, história, geografia, sociologia, línguas. Muito mais importante, porque a matemática não salva, a medicina não salva, as ciências humanas não salvam, mas o conhecimento de Cristo salva, porque ele disse isso ao Pai em João capítulo 17, versículo 3, Pai, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que Jesus maravilhoso! Que Jesus fantástico nós servimos. E eu estou seguro, eu estou certo, eu estou convencido, né,
Paulo fala aí de uma avaliação do seu ministério, porque ele teve tempo em toda a sua vida de avaliar aquilo que ele abraçou. Ele teve tempo. Eu também já fiz avaliação. Eu também já. Já olhei para o budismo, já olhei para o culto afro, já olhei para o mormonismo, já olhei para o testemunho de Jeová, já olhei para o reverendo Moon, já olhei para o kardecismo, para tanta coisa eu já olhei. E quanto mais eu olho, mais eu me convenço de que a Bíblia, a palavra infalível de Deus, é totalmente confiável. Totalmente confiável. Como vale a pena crer na Bíblia, como vale a pena. Quanto mais eu leio as Escrituras, mais ciente eu fico, né? E mais convicto eu me torno da sua verdade, da sua confiabilidade. Importante tudo isso. A gente percebe isso ao longo dos anos. Veja, outra coisa, ele fez uma avaliação, ele estava à altura de avaliar. Um homem que escreveu Romanos, livro mais profundo da Bíblia. A excelência das revelações que ele possuía. Paulo tinha um conhecimento, uma bagagem tão extraordinária, que uma vez um governador falou para ele: você está louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Eles reconheciam que ele tinha uma bagagem de conhecimento muito profunda, mas o maior conhecimento de Paulo, e o mais importante, era o conhecimento de Cristo, do Senhor Jesus. Veja, a influência da certeza de Paulo. Tudo isso, as suas afirmações, seu trabalho, a fé que ele viveu e expressou, elas nos ajudam como? Primeiro, fortalece a nossa fé. Quando você se sente desanimado, e agora? Olha para a vida de Paulo. Como ele superou, como Deus agiu na sua vida, como Jesus o tratou e caminhou com ele, e ele com Jesus. Isso nos dá inspiração, nos dá força, nos ajuda na caminhada, fortalece a nossa fé. Nos dá confiança no meio da luta, porque não existe vida sem luta. Você pode até ter uma trégua de vez em quando, mas às vezes as coisas acumulam. É um carro que é roubado, é uma pessoa que está doente, aí vem um ladrão, rouba também, a casa pegou fogo, 5 coisas terríveis de uma vez, a coisa acumula. E outras coisas que são desafios para quem vem para cá, sai do seu país para viver neste país, tem muitos desafios. Então isso nos ajuda no meio da luta, saber que você pode contar com Deus presente, que te ama e cuida de você e dirige a sua vida. Também essa postura de Paulo e suas palavras nos ajudam a envelhecer, a morrer. Porque o que tem de crente, que tem dificuldade para envelhecer, só vive reclamando: eu estou ficando velho, eu estou ficando velho. Então morra, aí você para de ficar velho. Morre logo. Não demora não, porque cada minuto você está ficando mais velho. Então, para parar de ficar velho, tem que morrer. Mas aí Deus tem um plano ainda para a minha vida. Bom. Eu conheço crente assim, gente, envelhecer é um privilégio. Tem tanta gente que não consegue. Mesmo nos meus círculos de amigos, de familiares, meus círculos de irmãos da igreja, de colegas de ministério, alguns já partiram, muitos jovens. Deus é que decide isso. Eu quero ficar bem velhinho, se for da vontade de Deus. Eu gostaria de morrer orando ou pregando, um dos dois. Mas eu não posso escolher. Mas seja como Deus quiser, não estou preocupado com isso. Porque a nossa situação, nosso futuro já está resolvido. Já foi resolvido lá na cruz. Nós já sabemos como é que vai ser lá na frente. Não tem dúvida. Você pode passar por lutas enormes aqui na América, ou em qualquer outro lugar do mundo, mas lá na frente você vai estar bonito no pedaço. Eu sei disso. Vai estar bonito no pedaço. Esse é o caminho que a palavra de Deus ela nos fala. É para isso que a palavra de Deus nos dirige, com toda certeza. Então, nos ajudam a envelhecer, a morrer. Como é importante poder morrer em paz, morrer em Cristo. Porque não existe tragédia maior do que morrer fora de Cristo. Não existe tragédia maior. E outra, a atitude de Paulo e suas palavras, sua vida, nos inspira para uma vida de esperança. Mantemos a esperança. Outra coisa, nunca a dúvida na Bíblia recebe elogios. Você nunca vê a dúvida sendo elogiada na Bíblia. Você duvidou, parabéns, viu? De vez em quando é bom duvidar mesmo. O Senhor se agradou muito da sua dúvida. A gente não vê isso na Bíblia. Pelo contrário, a Sara, lá em Gênesis capítulo 18, quando o anjo disse que ela ia ser mãe, naquela idade avançada com Abraão, ela riu. E o anjo a repreendeu. O mesmo com Zacarias.
Que o anjo Gabriel apareceu para ele lá na hora do sacrifício no templo, e dizendo que ele ia ser pai, ele duvidou. Sabe o que aconteceu? Ele ficou mudo. Deus repreendeu Zacarias, porque ele duvidou. Então a dúvida nunca é elogiada nas Escrituras. Veja o que diz Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 5. Se alguém entre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá abundantemente, sem jogar em rosto. Porém, peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de um lado para o outro. Né? Não pense o tal homem, a tal pessoa que vai receber alguma coisa. Né? Então é importante isso. Veja o que diz Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador, premiador daqueles que o buscam. Então é importante a questão da convicção e da fé. Em Marcos 11, versículo 23, Jesus diz: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, lança-te daqui, vai para o mar, vai para o meio do mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que aquilo será feito como disse, assim acontecerá. Você já viu a dúvida produzir algum milagre? Irmão, eu duvidei, aí eu recebi uma bênção. Enquanto eu estava crendo, não acontecia nada, mas no dia que eu duvidei, a porta abriu. Você já viu isso? Eu nunca vi a dúvida realizar algum milagre. Não tem um milagre na Bíblia produzido pela dúvida. E é muito importante nós termos algumas coisas certas para nós, claras para nós, sem dúvida. Por exemplo, a Bíblia é o nosso caminho, é a nossa certeza. Eu creio que a Bíblia é a palavra infalível de Deus, inerrante de Gênesis e Apocalipse. Não me sinto à altura de criticar a Bíblia, porque a pesquisa ainda não foi fechada, não terminou. A Bíblia é sempre a palavra de Deus. É muito importante isso. A Bíblia é a palavra infalível de Deus. Outra coisa muito importante é que Cristo ressuscitou fisicamente dentre os mortos. É a garantia da nossa ressurreição futura, que Cristo ressuscitou. Hoje você encontra pastores no Brasil dizendo isso. Se Jesus ressuscitou ou não faz a menor diferença. Para o apóstolo Paulo fazia. Basta ler 1 Coríntios 15, ele diz: se Cristo não ressuscitou, a fé é inútil, a fé é vã. Nós estamos perdendo nosso tempo. Nós somos mais miseráveis do que os incrédulos, porque eles não têm esperança nenhuma, e nós estamos aqui mentindo. Irmão, nós vamos ressuscitar, mas não vamos nada. Não é desse jeito. Então, para o apóstolo Paulo, era uma coisa indispensável, essencial. Cristo ressuscitou. E ele coloca isso em 1 Coríntios 15. Ele apareceu para mais de 500 irmãos, de uma vez, depois que ele ressuscitou. Alguns já dormem, mas tem muitos que estão vivos ainda. Quando Paulo escreveu isso em 1 Coríntios 15, e a carta chegou para a igreja de Corinto, se isso fosse mentira, os crentes de Corinto iam saber disso. Irmão Paulo anda contando umas lorotas, vocês não acham que é negócio todo. Mas não foi isso que aconteceu. Que coisa boa, maravilhosa saber disso. Porque ministério vai passar, meu irmão. Esse negócio de cantar aqui na frente vai passar. Esse negócio de pregar aqui na frente vai passar. Tudo vai passar. A sua cidadania americana um dia vai passar. Você precisa ser cidadão do céu. Porque lá não passa nunca. É cidadão do céu. O green card do céu. Aí é que vale a pena. Então, tudo vai passar. Mas com Cristo, tudo permanece para sempre. Outra coisa importante, o sangue de Jesus é o único meio eficaz de nos lavar dos nossos pecados. Voltando à ressurreição. Cristo ressuscitou fisicamente. Não existe na Bíblia tal coisa chamada ressurreição espiritual. Quando a Bíblia fala de ressurreição da carne. Muito importante. Cristo e o sangue de Jesus é o único meio eficaz de nos lavar dos nossos pecados. Ninguém é salvo depois da morte. Se você não receber a salvação em vida, esquece, depois da morte, não vai ter jeito. Podem dizer para você que uma vela resolve, uma reza daqui resolve, outra coisa, mas a luz da Bíblia já era. Como se diz, dançou. Então é hoje, por isso que a Bíblia diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje a porta da graça está escancarada, aberta.
Hoje tem uma cachoeira, um dilúvio de misericórdia que não para de chover. A graça está presente, tudo isso. E o Espírito Santo está aqui, cutucando você, te despertando, te dando os beliscões. Acorda. Você precisa abrir seu coração. Aproveita. Às vezes eu ouço o pregador dizendo, dê uma chance para Jesus. Está tudo errado. Onde se viu um pecador miserável dar chance para Jesus? Você que tem que aproveitar a chance que Ele está te dando. De abrir, de chegar a você, de falar com você sobre a salvação. O que é muito importante. Outra coisa, Cristo voltará outra vez. A Bíblia diz, só no Novo Testamento, 318 vezes que Jesus voltará. Se dissesse uma só, já seria o bastante, mas 318 vezes. Então Jesus voltará e os sinais se multiplicam ao nosso redor. Outra certeza que eu tenho, nós vamos ressuscitar um dia. Não importa para onde foi o teu corpo. Se o urubu comeu, se morreu no mar e o peixe engoliu você, não importa. Não importa para onde foi o seu cadáver. Tá? E a palavra cadáver vem do latim, significa carne dada aos vermes. É isso que significa, sabia? Carne dada aos vermes. Mas como Deus é poderoso, nos trará de volta a ressurreição. E a última certeza, eu tenho muitas, mas a última que eu quero compartilhar com vocês, a última certeza nossa, nós vamos entrar no céu. Nós não vamos entrar no inferno. Porque a palavra de Deus diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. E Jesus já fechou a porta do inferno para nós. E essa aí ninguém abre para nós. Graças a Deus. E Jesus já abriu a porta do céu para nós. Ele é a porta e essa ninguém fecha para nós. Que bênção a gente poder contar com essa certeza. Né? Por isso eu sou crente, por isso eu sou cristão. Sou porque gosto, sou porque eu curto. É muito bom ser crente. A porta está aberta. Se um dia eu quiser ir para o mundo, ninguém vai me segurar. O Miguel não vai para trás de mim dizendo com um revólver nas minhas costas, volta, senão eu te apago. Não existe isso. Você é livre para pecar, você é livre para zombar de Deus, você é livre para ficar distante de Deus, mas você é livre também para amá-lo, para servi-lo e para viver feliz nele para sempre. Essa é a mensagem do Evangelho. Cristo Jesus amou você, amou a mim, e Ele entregou tudo de si. Como Paulo diz em Gálatas 2:20, o Filho de Deus me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ninguém te amou mais e ninguém vai te amar mais. Nem a mãe, nem o pai, nem a esposa, nem os filhos. Ninguém ama mais do que Jesus ama. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos, como ele mesmo disse. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos curvar nossas cabeças por um momento. Bem, me dá água, me dá água. Neste momento, quero perguntar, quero saber se tem alguém no nosso meio que ainda não é crente em Jesus, nunca teve um encontro de salvação com Jesus, nunca se tornou um crente. E você está ouvindo o apelo, o convite do Senhor, o convite de Deus para você receber a salvação em Cristo. Se tiver alguém aqui hoje à noite que quer dar esse passo, eu dei esse passo. A maioria aqui também já fez isso. Eu vou pedir que você faça algo simples, porém de profunda importância. Você dê um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você. Tem alguém que quer entregar seu coração, sua vida, confiar em Jesus hoje à noite para ser salvo, para ter nele a vida eterna, para ter perdão e paz? Tem alguém? Levanta a sua mão. Nós queremos orar por você. Se tiver alguém, não estou vendo ninguém com a mão levantada. Deus os abençoe grandemente. Ainda com nossas cabeças curvadas, quero fazer uma oração por vocês. Pai, eu peço a tua bênção sobre os teus filhos e filhas aqui esta noite. Todos aqui, ou quase todos, vieram, Senhor, de países longínquos, para uma vida diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente, muitos desafios. Cuida do teu povo, Senhor. Cuida de cada pessoa aqui presente. Cuida espiritualmente, guarda os seus corações. Cuida emocionalmente, cuida financeiramente. Abre-lhes portas, ajuda o Senhor a viver uma vida de intimidade profunda com o Senhor, mas ajuda-os também a alcançar os seus sonhos, seus anelos,
as conquistas, Senhor, que eles vieram fazer neste país. Abre-lhes uma grande porta, supre toda a necessidade, surpreende o teu povo com surpresas agradáveis. Quando eles menos esperam, de fontes inesperadas, estende a tua mão e opera, porque o Senhor tem poder para fazê-lo. Em nome de Jesus, peço a tua bênção sobre esta igreja, sobre este ministério, sobre, Senhor, as reuniões de células em todas as partes, outros que estão começando. Deus opera maravilhas. Supre toda a necessidade. Amplia as estacas desta tenda para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, muito obrigado. Estou muito feliz, principalmente, de estar aqui com a minha esposa, que sempre está comigo, e vamos voltar juntos para o Brasil. Miguel.